Fala galera, beleza? Aqui é Luciano Chaves de novo. Esse vídeo nós vamos estar mostrando como criar uma classe para estar utilizando a função nativa do PHP Mail, certo? Que é uma função nativa, como já repeti, para envio de e-mail, certo? Nós vamos estar criando uma classe onde nós vamos estar utilizando esse método. Então nós vamos vir na pastinha Library, vamos criar uma nova classe do PHP. Eu vou dar o nome de Mail Sender. Vamos finalizar aqui. Podemos limpar isso. Podemos limpar aqui o corpo da nossa classe também. Aqui fora, só vou exemplificar. A gente sabe que a nossa classe Mail, né, ela pode ter até 4 parâmetros, não é verdade? Então vamos pegar 4, 5 parâmetros. Vamos pegar essa aqui que tem o para quem a gente vai enviar, certo? O assunto do e-mail, do envio, a mensagem, certo? E os headers, né? Que são sempre recomendável a gente passar para evitar que o nosso e-mail caia como spam, como lixo, né? Então, a gente sabendo que a gente precisa de pelo menos 4 parâmetros aqui, a gente vai montar a nossa classe para no final poder utilizar a função mail, certo? Então vamos lá. Essa nossa classe ela vai ter alguns atributos, certo? Então eu vou declarar eles como privado aqui. O primeiro vai ser o atributo D, certo? Seria o parâmetro que a gente vai estar usando para no from, né? A gente tem que no cabeçalho a gente vai utilizar a gente vai informar da onde está sendo disparado esse e-mail. O segundo atributo, que também vai ser privado, vai ser o para, né? Para quem eu vou estar enviando esse e-mail. O terceiro, que vai ser privado também, aqui todos os métodos vão ser privados, tá? Os atributos, perdão. Eu vou usar aqui um e-mail, já passei o cifrão, e-mail recusado, que eu já vou, né, no decorrer do vídeo a gente vai explicando onde vamos estar utilizando esses atributos aqui, certo? Então eu tenho mais atributo aqui, eu vou declarar eles, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou declarar os meus atributos e já volto explicando o que foi que a gente fez, certo? Beleza. Os atributos que nós vamos estar utilizando na classe já estão declarados, certo? O atributo D, como eu já expliquei, vão ser usados no cabeçalho exemplificando, né, para mostrar no from de quem está sendo enviado. O atributo para, o atributo e-mail recusado, tá? A gente vai fazer o para receber um array, e se um desses e-mails não for válido, certo? Então ele vai cair no e-mail recusado, certo? O tipo de e-mail, né, o tipo de corpo que a gente vai estar levando, aqui eu já defini um padrão, text plain, texto plano, certo? Também podemos estar atribuindo depois um método para ele alterar de plano para HTML. Nós precisamos de um assunto, certo? Que a nossa função mail exige, uma mensagem, os cabeçalhos, certo? Aqui também tem a prioridade, que eu botei como nível 3, que é a normal, certo? Isso aqui vocês podem estar dando uma pesquisada também, em níveis de prioridade de envio de e-mail. E um atributo aqui, mensagem error, que vai ser o responsável por retornar algum erro que possa estar acontecendo na nossa classe, né? Nos atributos, nos parâmetros passados na classe, certo? Então nós vamos começar aqui, eu vou começar a fazer pelo método construtor, tá? Então vamos passar aqui, public function construct, certo? Inicialmente nós não vamos passar nada, porque ainda nós não criamos nenhum método ainda, certo? Mas só para a gente não esquecer do método construtor da classe. Nós vamos começar pelo tipo,
tá? De e-mail que nós vamos estar enviando. Então, eu já vou criar aqui uma private function, que vai ser o que aqui? Nós vamos chamar ela de get, pode ser tipo, get tipo text, certo? Ou tipo e-mail, get tipo e-mail, vamos fazer assim. Esse método aqui, ele vai ser responsável por fazer o quê? Apenas dar um return em quem? Em this tipo, certo? Ele vai apenas retornar o valor do nosso atributo tipo, certo? Agora, feito isso, nós já temos um método que vai retornar o tipo, nós já podemos passar no método construtor esse método aqui, certo? Para na hora que essa classe for instanciada, ela já ser construída, já pelo menos passando o tipo de e-mail que nós vamos estar utilizando aqui, certo? Então nós vamos passar aqui dentro, vai ser o nosso this get tipo e-mail, certo? Pronto, nosso primeiro método construtor da classe construtora já está sendo passado. Os próximos métodos aqui que nós vamos estar criando, tá? O próximo, eu vou estar alterando o tipo aqui, certo? Então, se eu não passar, por padrão, ele vai pegar o plano, certo? O texto plano. Então, eu vou criar aqui mais um public, porque esse eu tenho que setar ele, né? Então, public function, vou botar aqui, vou botar como HTML, certo? Como HTML. E podia fazer em inglês, mas não vou deixar no português mesmo, tá? Vamos tentar fazer ela para ser melhor compreendida, né? Então, se esse método aqui for chamado, certo? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou apenas dizer que a nossa this tipo vai ser igual ao que aqui? A uma string com text HTML. Certo até aqui? Então eu vou mudar de texto plano para um texto em HTML. Correto? Se esse método aqui for chamado no uso da classe, né? Beleza. Agora nós podemos fazer o que aqui? Nós podemos criar um método para setar de quem está enviando esse e-mail, certo? Então vamos botar aqui, eu vou criar ele como público, porque tem que ser um método setters, então nós temos que ter acesso a ele, certo? Então vamos criar aqui um public function setD, pode ser assim. O setD, ele precisa de um parâmetro, então vou passar o parâmetro D. Eu vou fazer o que aqui? Nós já fizemos aqui na nossa helpers um métodozinho de validar e-mail, certo? O isMail aqui. Então esse isMail nós vamos estar utilizando aqui dentro da nossa mail sender. Da seguinte maneira. Nós vamos fazer um if aqui e vamos usar a nossa classe helpers, certo? No isMail. E vamos passar quem dentro desse parâmetro, né? Nós vamos passar a nossa variável D, certo? Que é o parâmetro aqui do nosso método setT. Então, o que vai acontecer aqui? Se ele for um e-mail, eu vou fazer o que aqui? Vou dizer que this D, certo? Quem é esse this D aqui? É esse parâmetro aqui, certo? Aqui é apenas uma variável. Aqui ele é um atributo, né? Um atributo privado agora. Então, o nosso atributo privado D vai ser igual ao valor passado na nossa variável D, no nosso parâmetro aqui, certo? Beleza. Feito isso, a gente pode fazer um else, certo? Senão, a gente vai agora armazenar a nossa mensagem erro, que vai receber uma mensagem, né? E-mail passado não é válido. Pronto. Esse método também está pronto. Agora nós podemos estar criando o método que vai
recuperar, né? Eu fiz o set, então eu vou fazer o método get dessa função aqui. Como eu vou apenas recuperar, ele vai servir apenas para a própria classe, eu vou fazer ele como sendo um atributo, um método privado, certo? Então eu vou botar aqui getD. O getD não precisa receber parâmetro algum, eu apenas vou fazer uma verificação aqui. Se a nossa disD, certo? Se ela existir, beleza, se ela existir, se eu passei ela e ela foi validada, tudo certinho, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um return nela, então. Então eu dou um return em disD. Certo? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, subir um pouquinho aqui para a gente poder ver. Caso contrário, eu vou fazer o que aqui? Eu vou dar um return false. Apenas isso, certo? O getD vai recuperar o que foi passado no setD. Beleza? Podemos criar agora aqui um novo método público. Eu vou chamar ele de setPara. Muito longe aqui. setPara. O setPara, ele vai fazer o quê? Receber um atributo para, certo? Um parâmetro para. E esse parâmetro ele vai ser o quê? Como eu disse aqui em cima, esse atributo aqui, tá? Ele vai, no final das contas, ele vai receber um array, porque a gente pode estar querendo enviar não apenas para uma pessoa esse e-mail, a gente pode estar querendo enviar para uma lista um pouquinho maior, né? Então eu vou fazer ele como um array, receber um array, para a gente poder estar tratando esse array, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou começar pela seguinte verificação. Vou fazer um if aqui, e nesse if eu vou perguntar assim, ó, is array, quem é o array? A nossa variável para, passada aqui, certo? Então, se for um array, eu vou fazer assim, se não, eu vou começar pelo else, tá? Se for, eu vou fazer algo aqui dentro. Então, se não for, já vou passar um else aqui, eu já vou retornar a nossa mensagem de erro, certo? Vou passar algo, digamos assim, ó, vamos dar um espaço aqui, o método setPara só aceita, podemos passar até um HTMLzinho aqui dentro, só aceita array, certo? Opa, aqui, ponto e vírgula. Então, se ele não for um array, já vai retornar o erro para nós, certo? Ele sendo um array, a gente vai fazer uma outra verificação aqui dentro. Que verificação vai ser essa? Eu vou contar se esse array é maior, né? A quantidade de índices desse array é maior do que 1, certo? Então eu vou fazer aqui if count, certo? Em quem? Eu vou passar aqui o nosso para, certo? Que é essa variável aqui passada por parâmetro, certo? Se count no para for maior do que 1, certo? Eu vou fazer um for each. Beleza? Eu posso fazer um for each aqui dentro, certo? Só que primeiro eu vou fazer o else desse if. Ou seja, se a contagem for maior do que 1, certo? Então é porque ele é um array, não é verdade? Ele tem, quer dizer, ele é um array. Ele tem mais de um índice, certo? Em caso contrário aqui, eu posso fazer o quê? Eu já posso dizer que o nosso disPara, tá? Esse disPara, de novo, quando eu faço dis, não é referente a essa variável, e sim a esse atributo aqui, certo? Então, o meu disPara aqui, ele vai ser igual a quem? A nossa variável para, porém, no índice 0, porque só tem um índice mesmo, né? Ele não é maior do que 1. O meu array não é maior do que 1, então ele sempre vai estar no índice 0, o único e-mail passado nele, certo? Beleza, então se a contagem dos índices aqui for maior do que 1, eu vou fazer aqui dentro desse if, eu posso fazer o nosso for each. Em quem eu vou dar esse for each? Na nossa variável para, certo? E vou criar aqui
um alias para ela, que vai ser o e-mail, certo? Eu estou substituindo o para como e-mail, certo? Fazendo isso, eu vou dentro do for each, eu faço uma verificação agora. Que verificação que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma verificação se os dados que eu passei aqui nesse array para, ele é realmente um e-mail, né? Então eu vou fazer o que aqui dentro? Eu vou fazer dentro desse for each, eu vou fazer um if. Esse if, ele vai eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar chamando nossa classe helpers no método mail. E vou estar passando quem? Agora o nosso mail aqui, nosso e-mail, certo? Então, se ele passou, se o que passou aqui dentro, que eu passei aqui dentro, né, em cada loop que ele fizer, for um e-mail válido, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou cair no if. Caso contrário, aqui, eu vou mostrar na nossa dis mensagem erro o seguinte. Vai ser igual a quem na nossa mensagem erro? Vai ser igual, eu vou dar aqui um BR, tá? Para pular de linha. Vou dar 2 BRs aqui, vamos ver se... Primeiro eu vou concatenar aqui. Vamos dizer aqui que o nosso dis e-mail recusado, porque esse parâmetro agora aqui, certo? É esse parâmetro, não, esse atributo aqui, né? Essa variável aqui é o nosso atributo e-mail recusado, que eu vou estar alimentando com os e-mails que não passarem aqui na verificação. Então, ou seja, a mensagem de erro vai retornar o e-mail recusado, certo? Ponto. Eu vou concatenar ele aqui também com o nosso e-mail, certo? E vou concatenar de novo com uma quebra de linha, certo? Um BR aqui. Pronto, é isso que eu vou fazer. Ou seja, ele vai estar armazenando, tá, na nossa mensagem de erro, o dis e-mail recusado, certo? Que vai estar armazenando, concatenando ele com o nosso e-mail aqui. Então, cada e-mail que não for válido, certo? Ele vai acrescentando aqui dentro do nosso atributo e-mail recusado, certo? E dando um BR. Então, assim, ele vai mostrar uma listazinha, né, dos e-mails que não forem válidos. Caso contrário, todos esses e-mails aqui passaram pelo helper is e-mail, nós vamos cair aqui dentro e vamos fazer o que com isso? Aqui dentro nós vamos chamar a nossa dis para, que é o atributo que nós estamos querendo armazenar os e-mails válidos, né? Vai ser igual a quem aqui? Vai ser igual o próprio dis para, certo? Porém, eu vou concatenar ele com o nosso e-mail. Bem simples, né? E para poder fazer o envio de maneira correta, a gente sabe que os servidores de e-mail usam um separador, que seria a vírgula, né? Para estar fazendo o envio desses e-mails para vários e-mails. Você bota lá o seu e-mail, vírgula, o e-mail do fulano, vírgula, o e-mail do ciclano. Então aqui também vou concatenar com uma string, né? Que seria uma vírgula. Feito isso, o nosso set para já está feito, certo? Falta a gente fazer o que agora? Fazer o nosso método que vai resgatar esse e-mail, certo? Então nós vamos criar aqui ele como private também. Vamos passar um método aqui get para, então, sem nenhum parâmetro, certo? Eu vou fazer uma verificação aqui dentro desse método aqui. Esse método aqui ele vai receber um if, tá? Vamos fazer o quê? Vamos perguntar se dis para ele é diferente de nada. Podemos até fazer assim, diferente, né, se foi passado alguma coisa para ele. Se foi passado, né, se o método não veio vazio, né, se o dis para não veio vazio, nós vamos fazer o quê? Vamos dar um return, tá? Em quem? Aqui, ó, nós vamos fazer um rtrim. Opa, aqui, rtrim. Em quem? No nosso dis para, certo? O rtrim aqui, ele vai fazer o que? Vai procurar aqui no dis para, certo? Pelo que ele vai procurar? Ele vai procurar uma string.
ou seja, a última string, certo? E vai retirar ela para mim. Ele vai procurar o quê? A nossa vírgula. Por que eu fiz isso? Eu já vou explicar. Vamos dar continuidade aqui no else. Tá? Caso contrário, ele vai me retornar aqui quem? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a this mensagem erro. Certo? Beleza. Então, nós estamos verificando se o dispara veio diferente de vazio. Se ele veio diferente de vazio, eu estou retornando o dispara, porém sem a última vírgula. Por quê? Eu disse aqui que o nosso dispara, no set para, ele vai estar concatenando, certo? O nosso dispara, que é o atributo privado, mais a variável, mais o e-mail passado pelo parâmetro aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu escrevo lá e-mail 1, ele vai estar pegando esse e-mail 1 e vai estar fazendo o quê? Acrescentando vírgula e colocando e-mail 2, vírgula, e-mail 3 e vírgula. Então essa vírgula sempre vai aparecer no final. E eu sei que eu não posso ter essa vírgula no final do e-mail, porque essa vírgula diz para o meu servidor de e-mail que eu estou esperando um próximo, né? Eu estaria inserindo, querendo passar um novo e-mail. Então eu retiro, o rtrim vai apenas retirar essa vírgula, certo? E vai me retornar, digamos, 2, 3, 4 mil e-mails da maneira correta, separado por vírgula, e apenas no último e-mail ele vai retirar a vírgula. Certo? Beleza, podemos salvar a nossa classe aqui e vamos continuar no próximo método, então. Certinho aqui, então. Vamos dar continuidade aqui nos nossos métodos faltantes, tá? Que eu vou ter que provavelmente dividir essa aula em duas, porque eu não vou conseguir terminar tudo num vídeo, senão vai ficar muito grande e fica chato da gente assistir também, certo? Então vamos dar continuidade aqui, vamos criar um método public que eu vou estar, nós temos que passar, né, um assunto, então set assunto, o nosso set assunto, ele vai receber set assunto, assim, ele vai receber uma variável assunto, certo? Aqui eu vou fazer uma verificaçãozinha aqui no nosso set, que vai ser o que apenas aqui? Ao contrário, assim, pronto. Vou fazer uma verificação se né, se o assunto passado como na variável como parâmetro, ele é uma string. Quem é uma string? O assunto, certo? Então, se ele for uma string, o nosso set vai fazer o quê? Vai passar para o nosso atributo assunto o valor de assunto, certo? Assim, o valor de assunto, o valor passado nesse parâmetro aqui, certo? Eu apenas vou dar um trim aqui, tá? Para limpar os valores aqui. Caso contrário, aqui no nosso else, eu vou dizer o que aqui. Eu vou dar um diz mensagem erro, que vai receber o que aqui. Vou botar aqui, você deve passar uma... Vou botar aqui também um strong. Strong, pronto, ponto e vírgula, você deve passar uma string, vou botar assim grandão, né? String como parâmetro, beleza, você deve passar, estou afirmando aqui, você deve passar uma string como parâmetro, certo? Feito isso, eu posso criar então o nosso private function, que seria, aqui, get assunto, certo? O nosso get assunto, ele vai apenas fazer o que? Dar um return, certo? Index assunto, certo? Beleza. Depois do assunto, nós temos que fazer o que? Nós temos que criar a mensagem, certo? Então, nós vamos criar aqui um set mensagem. Esse set mensagem vai receber também um parâmetro, né? Mensagem. E eu vou fazer basicamente, podemos fazer a mesma verificação se é uma string ou não, não é verdade? Eu vou deixar sem verificação, tá? Vocês podem estar, até para vocês aprenderem a validar melhor
melhor os métodos, certo? O meu propósito aqui é ensinar como criar uma classezinha bacana, criar uns métodos para a gente estar setando de forma correta e para estar enviando esses e-mails da melhor forma possível com a função nativa e-mail, né? Então eu só vou botar aqui, ó, diz mensagem, certo? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a nossa mensagem, certo? Vocês podem estar verificando se é uma string também, beleza? Desse método aqui, vou deixar para vocês fazerem, se vocês quiserem. Vocês podem colocar, tá? Não tem erro ele sendo uma string, porque a gente vai passar como um string, certo? Entre aspas, a gente vai poder criar uma mensagem bacana, com tag, se for o envio HTML, né? Então, nós vamos fazer um atributo privado aqui, que vai estar recebendo essa mensagem. Então, get mensagem. O nosso get mensagem não precisa de parâmetro, certo? Ele vai apenas dar um return em quem? Na nossa diz mensagem, certo? Beleza? Feito isso, nós podemos fazer quais outros métodos aqui? Nós criamos aqui um atributo também de prioridade, certo? Então nós também vamos estar utilizando, passando ele aqui. Então nós podemos criar um nosso método público. Eu estou trocando as bolas hoje aqui no function. Set prioridade. Esse set prioridade, a gente vai estar passando a prioridade aqui dentro. Então vamos estar passando um parâmetro aqui, prioridade, certo? Nosso prioridade, a gente vai fazer uma validação sim, tá? Nosso prioridade, nós vamos estar verificando, tá? Se ele é um int. Então, is int, tá? Eu posso usar int ou integer, que é um alias, ó, aqui já está dizendo na documentação, ele é um alias para o isInt, certo? Então, tanto faz eu usar int ou integer. Eu vou usar o int aqui, quem vai ser, eu vou verificar se é int, o nosso parâmetro prioridade. Então, se ele for um valor inteiro, eu vou dizer que o nosso diz prioridade vai ser igual ao nosso prioridade, nosso parâmetro prioridade, certo? Caso contrário vou dizer que diz mensagem erro vai ser igual ao que? Você deve passar um valor, vamos arrumar aqui um valor, vamos passar um strong de novo, um valor inteiro. Um valor inteiro como parâmetro, certo? Feito isso, o nosso set prioridade está feito. Agora nós temos que recuperar ele, não é verdade? Então vamos criar um private function get prioridade. O nosso get prioridade, não precisamos de parâmetro algum, apenas vai estar dando um return na nossa diz prioridade. Opa! Prioridade. Pronto. Feito isso, dou uma separada aqui no return. Isso, pronto, para não ocorrer erros, né? Beleza. Gente, por enquanto, a nossa classe vai ficar assim. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque o próximo vídeo nós vamos estar criando o cabeçalho, certo? E um método para estar enviando, né, o envio em si desse e-mail. Tanto também que eu vou criar um método para estar setando também. Eu acho que vou criar um método para modificar o envio para quando eu quiser responder. Né, eu vou responder a quem? Nós temos duas situações, na verdade. Uma que seria eu como cliente, usuário do site, está preenchendo o meu e-mail em um campo e enviando esse e-mail. Quem vai receber é o proprietário do site e ele vai responder para mim, não é verdade?
E outro seria o proprietário do site está enviando um e-mail para mim e eu estaria respondendo a ele, não é verdade? Então eu tenho que setar isso na classe também, não é verdade? Então o que eu vou fazer exatamente para finalizar esse vídeo é apenas passar aqui no método construtor. Nós já temos o get tipo de e-mail, se vai ser um texto plano ou um HTML. Eu vou apenas passar aqui por enquanto, então, o nosso get prioridade, certo? Que já vai estar definindo que é 3 aqui, certo? Então é isso aí, gente. A gente vai continuar essa classezinha no segundo vídeo, onde eu pretendo terminar e ainda fazer um envio de teste, certo? Mostrando o funcionamento dela. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.